Estamos de volta nessa manhã de sexta-feira, todo mundo se preparando para passar o final de semana. Amanhã é sábado, domingo com a família. Bom, eu desejo aí um excelente final de semana abençoada, todo mundo se cuidando, que é o mais importante. Falando em cuidado, hoje o programa é dedicado às crianças e nós vamos falar sobre a alimentação. Você sabia que um hábito alimentar saudável ajuda a melhorar a qualidade de vida dos seus filhos? Aprenda o que é importante para a alimentação deles e saiba como corrigir os erros alimentares na hora de uma refeição. Vamos conversar agora com a nutricionista Raquel Pessoa, que vai explicar tudo sobre o assunto. Olha, vocês sabem que tem criança que passam do limite, não é verdade? Bom dia, Raquel, prazer recebê-la no Tudo Isso. Bom dia, Carol, prazer é meu estar aqui. Vamos informar tudo isso e mais um pouco sobre a questão alimentar das crianças. Tem crianças que têm um hábito irregular de não comer no horário, de comer salgadinhos, coisas práticas que não alimentam e que podem acarretar um problema futuro. Isso tudo que você falou é muito importante, porque a alimentação da criança ela vai estar relacionada com o desenvolvimento do futuro dela, né? Por exemplo, essa criança, devido à alimentação dela, ela pode se tornar um adulto com uma estrutura baixa devido a uma alimentação. Pode ser um adulto doente, com problemas cardiovasculares. Então, a alimentação na infância é fundamental, até porque na infância ela vai estar aprendendo o que ela gosta. Todos os hábitos alimentares dela vão estar, no caso, sendo construídos ali. Então é muito importante a gente estar realmente, os pais, o colégio, realmente envolvido nessa questão. Vamos falar assim, a mãe sempre tem um problema na hora de levar o filho para a escola, o que colocar na lancheira para merenda. Tem criança que não gosta, só quer achocolatados, biscoitos. O que seria uma alimentação boa, ideal, para que essa criança fizesse na hora do seu recreio e já implantar isso desde pequenininho na saúde dela? Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, as pessoas não têm mais tempo para realmente se dedicar a uma alimentação saudável e acabam escolhendo alimentos mais práticos. E nem sempre os alimentos práticos, eles são saudáveis. Olha os vilões aí. Pois é, sorvete, tudo em excesso faz mal. Então, o que acontece? Às vezes, os próprios pais, por desconhecimento, e às vezes, por conta da facilidade, pega aquele salgadinho, coloca ali na merenda da criança. Entre o sanduíche enorme, gigantesco, e a questão das crianças que estão ficando obesas muito cedo. É por conta de uma alimentação desregrada. Com certeza, a gente nem sempre pode dar à criança tudo que ela quer. A gente tem que explicar os benefícios, de repente estar comendo um legume, uma verdura. Então, a gente tem que estar desenvolvendo o hábito da criança consumir aquilo. Por exemplo, levando a criança para a própria cozinha, fazer receitinhas culinárias, mostra para ela a importância de cada alimento. Então é isso que a gente tem que ter realmente essa preocupação e se dedicar. Por exemplo, eu te interrompi. A questão da lancheira do colégio. Lancheira, você pode fazer de lanche para as crianças? Então, os pais, eles realmente devem evitar alimentos muito práticos, porque nem sempre aquele salgadinho ou aquele recheado ele vai ser saudável. Então, o que é que eu sempre aconselho? Você pode, por exemplo, pegar uma garrafinha térmica e colocar um suquinho de frutas, de preferência um suco natural, feito da própria fruta, da polpa. Você, por exemplo, os pais podem fazer um sanduíche com pãozinho integral, colocar um queijo, um presunto e algumas verdurinhas como o tomate, a criança pode estar levando para o colégio. Colorir, né? Colorir a lancheira, colocar frutinhas. A gente sabe que a questão da mastigação da criança, né, ainda está se desenvolvendo, então, de preferência, colocar já as frutinhas cortadas na lancheira, no suporte, né, para evitar a oxidação do alimento. Então, sempre deixar a lancheirinha bem colorida e sempre na lancheira deve ter uma fruta, cereais, de preferência um pãozinho, um sanduíche, um suco de frutas. Tá? Evitem colocar alimentos muito práticos, que não sejam saudáveis, como salgadinho e recheados. Raquel, existe toda uma praticidade hoje, nesses tempos modernos, com os fast foods. As pessoas vão, self-service e tal. Isso também é um fator preponderante para a obesidade das crianças. Assim, as mães vão, chegam lá, colocam, enchem o prato e cria-se esse hábito de uma alimentação rápida, mas nem sempre são saudáveis. Como você falou, o termo alimentação rápida é algo que a gente já combate no consultório. Por exemplo,
a comida que for, se você come de uma forma muito rápida, isso vai ser ruim para você, porque você não vai ter aquela sensação de bem-estar, que realmente fez uma refeição. Então, primeiro de tudo, procurem se alimentar em ambiente tranquilo, mais devagar possível, tá? Para você assimilar que você está fazendo uma boa refeição. Em relação aos fast foods, a gente tem que ter o cuidado com a questão da frequência que você vai para esse fast food. Se você realmente tem um hábito diário, isso pode ser um problema, porque a gente sabe que alguns alimentos presentes, eles apresentam gordura trans, que é um tipo de gordura que é prejudicial, principalmente para o coração. Então a gente tem que ter o cuidado, principalmente com a questão da frequência e com a qualidade alimentar. Né? Raquel, quando eles são pequenininhos, gordinhos, ai que fofo, é muito lindo e tal, todo mundo adora e faz aquela festa. As mães falam, olha como meu filho, eles ligam como se fosse questão de serem saudáveis. Isso quando pequenos. Agora quando cresce, chega aos 10, 11, 12, é um problema para depois eles manterem um peso ideal para a faixa etária deles. Isso, a gente sempre liga realmente a criança mais fofinha, né, como sinal de saúde. Olha esse daí, Raquel. Esse aí é fofucho demais. Esse aí tá demais, né? A mãezinha dele já tem que ter cuidado com o que ele tá comendo. Com certeza ele não deve estar comendo tantos alimentos saudáveis. E isso pode acarretar sérios problemas de saúde. Por exemplo, você mamãe que tá com um filhinho que nem aquele, né? Que a gente apresentou. Você já tem que abrir o olho, ter um cuidado maior com o que ele tá comendo no colégio, com o que você tá dando, porque às vezes a gente encontra muita mãezinha falando assim, doutora, mas o meu filho ele só come besteira. Só que nem sempre a criança ela tem a autonomia de preparar uma comida, de abrir a geladeira e comer. Quem é que está dando esse alimento para a criança, né? Muitas vezes são os próprios pais, né? Não porque eles querem, mas assim, porque eles querem satisfazer às vezes o desejo da criança. Mas a gente tem que ter realmente um senso crítico, não pode estar fazendo tudo que a criança quer, tá dando tudo que a criança quer. Já pensou, seu filho todo dia quer comer uma coxinha, quer comer um salgado? Às vezes a gente acha que vai estar fazendo melhor para ele, mas nem sempre, né? A gente fala da reeducação alimentar. Por exemplo, não precisa proibir o seu filho de comer algo que ele goste, um sorvete, uma coxinha, mas tudo tem a sua hora. Existe também um trabalho conjunto da família com a escola. Existe assim, a mãe regra e a escola tem que dar sequência nisso, né? Porque vai para a escola, a mãe mantém uma rigidez. Aí na escola ele vai e toma sorvete, picolé, coxinha, refrigerante, não vai adiantar nada. O que a gente tem visto atualmente é que as escolas elas estão começando a se preocupar com a alimentação de seus alunos, justamente por conta das patologias que estavam apresentando, né? Por exemplo, aterosclerose, colesterol elevado eram doenças de adulto e agora a gente já vê crianças com esses problemas. Então, a gente percebe que as escolas já estão se conscientizando, ou seja, tem escola que hoje proíbe salgado, proíbe alguns alimentos muito industrializados e incentivam realmente o consumo de frutas, de sucos. Então eu percebo que isso vem melhorando. A gente realmente tem que reconhecer esse ponto. Nós já falamos sobre o fast foods, sobre as gorduras. Agora tem outros fatores que podem ocasionar a obesidade infantil, Raquel? Então, a gente, por exemplo, quando eu pego uma criança no consultório, a gente sempre pergunta, a primeira coisa que eu pergunto é se essa criança, a mãe já colocou ela para fazer algum esporte. Porque o sedentarismo, ele está muito relacionado com a obesidade. Então, se você tem um filho e ele já está com a faixa de idade, que você percebe que já pode colocar ele na natação, no futebol, é importante estar engajando a criança nos esportes que ela mais gosta, que ela mais se identifica. Por quê? Porque você não pode forçar a criança a gostar de alguma coisa, então você colocando de repente num futebol, né, um menino que ele adora jogar de futebol, então ele vai fazer aquilo com prazer e ao mesmo tempo ele vai estar cuidando da saúde dele. Se nós pudéssemos fazer um cardápio rápido aqui, rápido, prático, para os pais que estão em casa. Café, almoço e jantar. Para uma criança de até 5 anos, o que seria o melhor, Raquel?